Olá, tudo bom? Espero que estejam tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, mais uma aula de banco de dados. E aí nós vamos falar hoje sobre manipulação de dados. Então hoje a gente vai falar como inserem os dados dentro do banco de dados. Nas últimas aulas nós aprendemos a criar o banco de dados lá no SQL Server e hoje nós vamos ver como que a gente insere dados naquelas tabelas que são criadas. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. E aí, nós preparamos alguns slides aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Deixa eu jogar minha câmera aqui no cantinho. Então, instruções de manipulação de dados, que são as DMLs, né? Data Manipulation Language. Então, linguagem de manipulação de dados. E aí, nós temos três cláusulas para falar. Hoje, especificamente, nós vamos falar da cláusula insert, que é aquela que insere dados no banco. Mais para frente, nós vamos falar da update e delete, que faz atualização e exclusão de dados no banco, tá certo? Esse material, ele aborda as três cláusulas, então nós vamos usar o mesmo material nas próximas aulas e os mesmos exemplos e exercícios, tá bom? Eles serão contínuos, né? A gente vai prosseguir nos mesmos. Então, quando a gente fala de insert, nós temos que ter em mente que aquela tabela de dados, ela já está construída, já está criada no banco de dados. E aí nós temos aqui a sintaxe para fazer o insert. Eu vou pegar a caneta aqui do PowerPoint, né? Vou pegar o marca-texto. Então aqui, ó, insert into. Então eu vou inserir dados aonde? E aí o próximo parâmetro é o nome da tabela. O nome da tabela tem que ser colocado exatamente como foi criado. Entre parênteses, a lista de campos que nós vamos inserir dados. Por quê? Porque tem os campos que são opcionais, então não necessariamente eu vou inserir dado naquele campo. Eu tenho a chave primária. Lembra que a chave primária, quando nós criamos, ela é identity e ela é numerada automaticamente pelo servidor de banco? Então, ela a gente não vai inserir. Então, a gente precisa determinar a lista de campos. E aí, a cláusula values. E aí, entre parênteses, os valores. Uma coisa que é muito importante refrisar, né, assim, frisar, é de que a lista de campos e a lista de dados que você vai inserir tem que estar na mesma ordem. Então, quando nós formos aqui fazer um exemplo, você vai observar isso. Mas tem que estar na mesma ordem. Se eu coloquei lá na lista de campos nome, RG e CPF, eu tenho que colocar na lista de dados o nome, o RG e o CPF. Eu não posso fazer RG, nome, CPF, ou CPF, RG e nome. Eu não posso inverter a ordem. A ordem é extremamente importante, porque ele vai pegar cada dado e vai inserir dentro dos campos da tabela. Opa. Uma outra opção pouco utilizada é essa daqui, ó. Insert into, nome da tabela. Aí eu não coloco a lista de campos. E aí, quando eu coloco value, eu vou colocar aqui a lista de dados. Essa lista de dados, ela tem que compreender todos os campos da tabela. E eu não posso deixar nenhum, não posso pular nenhum campo. E tem que estar exatamente na mesma ordem. Essa opção aqui, ela é pouquíssimo utilizada. Por quê? Por conta da chave primária. A chave primária já meio que descaracteriza o uso dessa estrutura, apesar de que ela funciona. Mas por que que descaracteriza? Porque a chave primária é numerada automaticamente. Sendo ela numerada automaticamente, eu não insiro dados. Se eu tentar inserir dados em um campo que é chave primária, que é numerado automaticamente, o servidor de SQL vai dar um erro, tá certo? E aí aqui eu tenho mais um exemplo de insert, ó. Eu tenho uma tabela, insert into empregados, e aqui eu tô listando os campos, ó, código, nome, salário, seção, values. E aí, o código 1, o Elbert Carvalho, opa, é o nome, o 1500 é o salário e o 1 é o código da seção. Ou se fosse inserir naquele outro formato, ó, insert into empregados, values, considerando que esses valores, deu uma escapada aqui no mouse, considerando que esses valores são os valores exatamente nesta ordem,
e somente esses na tabela, certo? Nós podemos fazer também, mais para frente a gente vai aprender algumas funções no SQL e nós podemos fazer um insert baseado em uma consulta. Ele é utilizado só em funções muito específicas, mas existe essa possibilidade de inserir um dado em uma tabela baseado numa consulta. Então, mais para frente, quando nós formos falar das consultas, a gente vai começar a falar da combinação desses comandos, tá certo? E aí, daqui para frente, aqui tem um exemplo, e o material ele continua, ó, falando do update e do delete, certo? Ó. E lá no finalzinho tem um exercício que a gente vai começar a fazer, tá bom? Então, só para você saber que esse material, nas próximas aulas, nós vamos retomá-lo, tá bom? Mas nós vamos voltar lá no exemplo, que é esse daqui, do banco de dados que tem o funcionário e o departamento. Nós vamos lá para o SQL, nós vamos criar algumas tabelas desse exemplo e nós vamos inserir dados nelas. Então, vamos lá? Deixa eu ir lá para o meu SQL. Aqui, o SQL, ó, estou no meu SQL Server. Então, vamos criar um banco de dados? Então, create, database, BD, funcionário. Acho que eu não tenho nenhum BD, tenho BD funcionário. Então, vou chamar de BD funcionário empresa. Funcionário empresa. Acho que com esse nome eu não tenho nenhum. Vou executar. E aí a gente espera, o SQL estava desconectado, ele está pedindo para conectar de novo. E aí ele vai trazer a mensagem de comando concluído com sucesso. Ah lá, comando concluído com êxito. Agora eu vou me conectar a esse banco de dados. Então, use BD funcionário empresa. E aí vou executar o BD. Pronto, estou conectada. Então, eu vou criar aquela relação de que um funcionário trabalha em um departamento e um departamento tem muitos funcionários. Então, se nós voltarmos lá nos nossos slides, ó, um funcionário trabalha em um departamento, mas um departamento tem muitos funcionários. Então, eu vou criar, ó, eu vou marcar essas duas entidades aqui. Certo? Observando que funcionário tem a chave estrangeira do departamento, eu sempre começo a criar o banco de dados pela entidade que não tem chave estrangeira, que no caso é a tabela departamento. Então, ó, o ID e o nome. Então, vamos lá. Create table, TB, departamento, ID, depto, né? Tá abreviado. Ele é inteiro, ele é uma primary key, identity. É o identity que faz numerar automaticamente para que a gente não precise inserir dados na hora de cadastrar os nossos registros, tá bom? Então, o nome do débito é uma varchar. Eu acho que 30 caracteres está de bom tamanho. Pronto, criei o meu departamento. Agora eu vou criar o funcionário. Então, create table, TB, funcionário. Opa, o F ficou minúsculo. E aí nós vamos lá, ID do funcionário, ele é inteiro, ele é uma primary, uma primary key, identity, começa no 1, vai de 1 em 1. O nome desse funcionário é muito importante, é uma varchar. Aí o nome eu vou colocar 80 caracteres, né? Algumas pessoas têm o nome bem grande. CPF do funcionário, lembrando, CPF é varchar. Por quê? Porque tem os caracteres, o ponto, o traço, então é importante que seja varchar. E CPF tem 14 dígitos, tá? Contando ponto, os 2 pontos e o traço. Então, not null. RG do funcionário. Opa, deu um espaço aqui. O RG também é uma varchar. Tá. Aqui.
Também é uma varchar, tá certo? Por quê? Porque tem RG que tem o dígito X, tem RG que tem os pontos, o traço, então uma varchar. Eu acho que 14 caracteres também cabe. Aí você fala, professora, mas não é exatamente aquela quantidade de dígitos? Não, porque o RG, como ele é emitido pelos estados, cada estado tem uma máscara, um formato de RG diferente, tá bom? Esse funcionário, ele tem um salário, certo? Salário do funcionário. Salário é small money. Small money não define tamanho. Define tamanho só no varchar, tá, galera? E a data de contratação. Vou colocar assim, data do contrato. Quando ele foi contratado, esse funcionário. Se é uma data, small date time, certo? Not null. E agora, a chave estrangeira, o ID do departamento. Ele tem que ser inteiro, porque ele tem que ser um tipo de dados que corresponde. Ele é uma foreign key, references, ATB departamento. Eu coloquei ID débito. Opa. Pronto, e agora eu vou selecionar minhas duas tabelinhas. Estou conectada com o banco, vou mandar executar. Opa, alguma coisa eu escrevi errado aqui, ó, o identity. Pronto. Agora eu vou selecionar de novo e vamos executar. Comando concluído com êxito. Então eu vou vir aqui nos bancos de dados, ó, vou atualizar. Aí ele vai atualizar a lista. Tá aqui, ó, BD funcionário empresa. Quando eu abro tabelas, deixa ele abrir, ele vai listar as minhas duas tabelas que estão criadas. Tá aqui, ó, tabela do departamento, colunas. Tá aqui minhas duas colunas, certo? E tem o tipo de dados aqui. Isso vai ser muito importante agora na hora de fazer o insert, vocês vão ver. E a tabela do funcionário, colunas, tá aqui, ó, e tem o tipo de dados, tá certo? Até aqui é uma revisão do que a gente já fazia, nós já estávamos criando os bancos de dados, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a inserção de dados nessas tabelas. Quando a gente vai inserir dados, a gente segue a mesma regra. A gente começa cadastrando dados nas tabelas que não tem chave estrangeira. Depois a gente vai cadastrar nas tabelas que tem chave estrangeira, certo? Esse script é o script que criou o banco de dados. Para que os meus scripts não fiquem com os assuntos misturados, a gente sempre vai fazer scripts separados por assuntos. Esse é o script que cria o banco de dados. Então, eu vou salvar ele aqui, ó. Dei um Ctrl S. Vou salvar ele na minha área de trabalho mesmo. Certo? E esse script, ele é do BD funcionário empresa create table, certo? É isso que esse script faz. Eu vou aqui em nova consulta, ou se o seu tiver em inglês, new query, e aí ele abre uma nova consulta para mim. Nessa nova consulta, qual é o primeiro comando que eu tenho que fazer? Use BD funcionário empresa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me conectar. Cada script tem que ter a sua linha de use, certo? A partir de então, eu estou conectada no meu banco de dados. E aí eu vou inserir dados. Lembra que eu falei? Sempre primeiro nas entidades que não tem chave estrangeira. Então eu vou cadastrar na tabela departamento. Então vamos lá. Insert into TB departamento. Ó, ele já reconhece para mim. Aí eu vou abrir parênteses. Quais campos da tabela departamento eu vou inserir? Aí a gente vem aqui e abre a nossa tabela departamento, ó. Eu tenho o ID departamento, que é a chave primária, numerado automaticamente, então eu não vou inserir dados. Quem vai fazer isso é o meu servidor do banco. E eu tenho o nome departamento, que é uma varchar. Então, vamos lá.
nome, departamento. Fecho parênteses. Na linha de baixo, values, certo? Opa. Values. Eu abro parênteses. Esse campo é uma varchar, não é uma varchar? Toda varchar era inserida os dados entre apóstrofo, certo? Então, o nome do departamento, contabilidade. Vou cadastrar o departamento contabilidade, certo? Ó, vou cadastrar esse, depois eu faço mais alguns para vocês verem na tabela departamento. Executei. Ó, o retorno do SQL é diferente quando a gente faz as linhas do create. Na linha do create, ele dá a mensagem para a gente, comando concluído com êxito. Quando eu insiro dados, ele diz para mim quantas linhas ele registrou na tabela. Olha o que ele fala, uma linha afetada. Por quê? Porque ele fez um registro. Se eu tivesse colocado 5 registros e todos os 5 tivessem dado certo, ele teria dado a mensagem, 5 linhas afetadas. Isso é muito importante lá na parte da programação, quando nós formos trazer essa informação para a programação. Mas e agora, professora, como é que eu vejo se cadastrou mesmo? Eu vou mostrar para vocês, ó. Nós vamos fazer uma consulta simples, a mais simples de todas, que é para vocês visualizarem os registros sendo cadastrados. Select, certo? Asterisco, o que significa o asterisco? Tudo. From, de algum lugar, da TB, departamento. E aí eu vou executar. Olha lá, vou acionar a minha lupa para a gente dar um zoom bem legal. Só tirar ela do meio da tela. Olha aqui, o ID do departamento que nós não inserimos. O nosso servidor de SQL inseriu. E o nome do departamento? Contabilidade. Vamos inserir mais alguns departamentos? Ó, eu vou inserir aqui, eu vou descer o select. Quando eu quero inserir vários valores, eu posso fazer isso? Cadastrar, sei lá, 3 departamentos de uma vez só? Posso. Presta atenção. Insert into TB departamento, nome. Professora, mas eu não posso continuar naquele de cima? Se você continuar no de cima, qual é o problema que vai acontecer? Você vai cadastrar o departamento contabilidade 2 vezes. E aí eu vou continuar aqui, ó, values. E aí eu vou cadastrar agora o departamento comercial. Tá certo. Vou fechar apóstrofe, vou fechar o parênteses, vou dar um enter, ó. Dei um tab na linha de baixo, vou pôr uma vírgula. Que aqui ficou desalinhado, né? Ó. Vou pôr uma vírgula, vou abrir outro parênteses, outro apóstrofo, certo? Eu tô separando os blocos de parênteses por vírgula. E aí vou colocar o departamento de TI, vou colocar a vírgula, vou cadastrar o departamento de compras, vou colocar uma vírgula e vou cadastrar o departamento de vendas. Estou cadastrando agora 4 departamentos ao mesmo tempo. Vou selecionar toda a minha linha, certo? Não adianta eu selecionar só uma parte, eu tenho que selecionar todo esse bloco. E vou executar. Olha lá, 4 linhas afetadas. Vamos ver o resultado? Deixa eu subir aqui uma linha. Vamos executar essa linha de consulta. Olha lá o que aconteceu. O ID do departamento, ele foi gerado automaticamente, ó, o 2 comercial, o 3 o de TI, o 4 de compras e o 5 de vendas. Tá vendo? Quando a chave primária ela é numerada automaticamente, a responsabilidade de gerar o número e o valor na sequência certa, sem deixar repetir, é do servidor de banco de dados. Isso ajuda bastante, tá certo? Senão o usuário tem que ficar se preocupando. Qual é o número que eu cadastrei? Qual é o número que eu vou ter que cadastrar agora? Então, eu insiro só o conteúdo. Agora, a gente vai cadastrar os funcionários. E aí, vamos lá? Insert into TB funcionário. Quais são os campos da tabela funcionário? Eu vou vir aqui no Object Explorer, vou fechar a tabela departamento e vou abrir a tabela funcionário. Vamos dar um zoom lá? Ó, o ID do funcionário é chave primária, então esse eu não vou inserir.
Eu tenho o nome, que é uma varchar, o CPF, o RG, o salário é small money, a data do contrato é small date time e eu tenho a chave estrangeira do departamento. Então tem bastante informação aqui. Então vamos lá, ó. Nome do funcionário, vírgula, CPF do funcionário, vírgula, RG do funcionário. Aí vem o salário do funcionário, vírgula, a data do contrato desse funcionário e o ID do departamento. Olha o tamanho dessa linha, ela ficou bem grande, mas eu vou deixar ela assim porque aí as informações vão ficar próximas para a gente lembrar. Então, Veloes, vou cadastrar um funcionário, vou abrir o parênteses. Cada parênteses é uma linha que eu insiro. Então, ó, qual é o primeiro campo? O nome do funcionário. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Nome, José da Silva. Fecha o apóstrofo. Aqui os campos não são separados por vírgula. Aqui os valores também serão separados por vírgula, certo? Qual o próximo campo? CPF do funcionário. O CPF do funcionário é varchar. Então, abre o apóstrofo. Eu vou colocar um CPF aleatório. 111.222.333-96. Vou fechar o apóstrofo, vírgula. Qual é o próximo campo? Vou fechar esse daqui para a gente conseguir ver o maior da linha. O próximo campo é o RG, então vou colocar um RG aleatório. 12.345.678-9. Certo? Depois do RG, agora a gente tem o salário. E eu queria que vocês observassem uma coisa. O nome, o CPF e o RG são do tipo de dados varchar. Varchar sempre é inserido entre apóstrofo. Sempre. Não é aspas duplas, tá, galera? É apóstrofo. Beleza? É aspas simples, como a gente costuma chamar na programação. Certo? Esse campo de dados, ele vai entre apóstrofo. Agora, o salário do funcionário é small money, é um número, certo? É um valor monetário. Ele não vai entre apóstrofo. Então, eu vou cadastrar que esse funcionário ele tem um salário de R$ 1.500, certo? Eu coloco simplesmente o número. Depois do salário, o próximo campo é a data do contrato. E a data é small date time. A data do contrato, sendo um small date time, ela tem características específicas. Ela vai entre apóstrofo, certo? E a gente tem que tomar cuidado com a versão do nosso banco de dados. Se o meu banco de dados estiver em português, o padrão de data dele é o padrão da língua portuguesa. 2 dígitos para o dia, 2 para o mês, 4 para o ano. Mas se eu baixei a versão em inglês, ele vai seguir como padrão para data o padrão americano, que vem primeiro mês, depois o dia, depois o ano. O meu está em português, então eu posso colocar dia 25 de maio de 2020. Entre apóstrofo eu coloco a data, certo? Então grava varchar, small date time, vai entre apóstrofo, beleza? E agora eu tenho que colocar o código do departamento. Vamos dar uma olhada lá no código do departamento quando a gente criou a tabela? Vamos dar um zoom aqui? Esse tipo de dados é uma chave estrangeira e ele é um inteiro. Se ele é um inteiro, é um número. Mas eu posso colocar qualquer número aqui? Será que se eu colocar o número 200 vai funcionar? Vai dar certo? Não. O número que eu tenho que colocar aqui são os números correspondentes na tabela do departamento. Lembra que quando a gente criou o código do departamento, ele era uma chave estrangeira? Isso criou uma relação entre as duas entidades, certo? Então, a gente precisa que ele seja um valor que existe lá na tabela do departamento. Ó, eu vou colocar número 7 aqui e a gente vai ver que vai dar um erro. Ele não vai deixar, certo? Ó, coloquei, vou selecionar, vou inserir,
Selecionei a linha toda, vou clicar em executar. Olha a mensagem que ele dá para mim, ó. A instrução de insert conflitou com a restrição de chave estrangeira, a foreign key. O conflito ocorreu no banco de dados, na tabela do departamento, na coluna do ID departamento. Olha como SQL é super educado. Ele diz para a gente qual é o erro. Ele está falando, ó, aqui você está inserindo alguém que não existe. Quando você estiver na dúvida, o que você faz? Executa o select da tabela que tem o código, olha os códigos e, eu vou cadastrar o José da Silva no departamento 3, que é o departamento de TI. Então, vou colocar aqui, ó, 3. Agora eu vou selecionar e vou executar. Uma linha afetada com sucesso. Olha que legal. E agora eu vou fazer aqui, ó, um select asterisco from DB funcionário. Vou executar. Olha lá o nosso funcionário. Mas, professor, ele começou com o código 2. O que ele fez com o código 1? Deu errado isso. Sabe o que aconteceu? Quando eu executei aquele insert e ele deu uma linha de erro, o que ele fez? Ele tentou inserir. Então, ele gerou esse número. Mas esse número, lembra que a gente falou lá no comecinho de banco de dados que a chave primária ela é única e exclusiva para um registro? Então, ela era única e exclusiva para aquele registro que deu erro. E aí ele não vai usar o número 1 nunca mais para nenhum funcionário que vai ser cadastrado aqui. Eu fiz isso para que vocês observem que quando você tentar inserir, às vezes ele vai gerar o número de chave primária, mas vai dar um erro e ele não vai inserir os dados. Quando você corrigir e inserir os dados novamente, ele vai pular os números. E aí é muito ruim quando ele faz isso. Por quê? Porque depois você vai executar o seu banco de dados em outro computador, de repente você está fazendo um trabalho em dupla. Aí você executou no seu computador e deu erro e ficou alguns números salteados, né? Ficou o número 2, o número 4, o número 7. E aí você enviou para a sua dupla continuar o trabalho. Só que a sua dupla vai executar e vai funcionar tudo certinho. E aí o dela vai ficar 1, 2, 3, 4. Então é importante que quando isso acontecer, o que você precisa fazer? Ir lá, apagar suas tabelas e executar de novo. Você fala, ai, professora, eu vou ter que digitar o código de novo? Não, eu estou falando para você simplesmente apagar aqui do servidor e executar o seu script de novo, para que esse tipo de erro não aconteça com você, para que você não fique com números alternados, certo? Por quê? Porque mais para frente nós vamos precisar, nós já estamos precisando deles aqui, ó. A gente não precisou do código do departamento para cadastrar um funcionário? Então, já pensou se tivesse números salteados, números alternados ali? Seria muito ruim para cadastrar os funcionários. Vamos cadastrar um novo funcionário? Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar a linha que está certinha e aí eu vou vir aqui no Values. Como que eu cadastraria 2 funcionários? Vamos lá? Vamos cadastrar então, ó. Eu cadastrei o José da Silva, eu vou cadastrar o João de Souza. Vou colocar um CPF para ele, porque depois do nome é o CPF. 111111-11. Agora vem o RG, então vamos colocar um RG. Um RG. Agora, depois do RG, vamos lá, ó, caminhar aqui para o lado. Vem o salário desse funcionário. Ah, esse funcionário aqui, eu vou colocar um salário para ele de R$ 2.500. Ele foi contratado no dia 10 de fevereiro de 2015. Ele é um funcionário mais antigo na empresa. E ele é de que departamento? Do departamento número 1. Cadastrei o primeiro funcionário, fechei o parênteses na linha de baixo, eu dou uma tabulação, coloco a vírgula e começo o próximo funcionário. Então, agora eu vou cadastrar a Maria Fernandes. Vamos trocar o sobrenome. Fernandes,
certo? E aí vou cadastrar o CPF da Maria. E agora vem o RG da Maria, né, ó. Vamos lá, vamos colocando números aleatórios. Agora vem o salário da Maria. A data de contratação da Maria. Então, vamos lá. A Maria já é uma funcionária de carreira da empresa. Ó, ela foi contratada no ano de 2010. E ela é do departamento 2. Cadastrei 2 funcionários, percebem que o jogo de parênteses é para cada registro e eles são separados por vírgula e cada um em uma linha? Agora eu vou selecionar, ó, as 2 linhas e vou executar. 2 linhas afetadas com sucesso. Eu vou fazer o select da tabela funcionário, vou executar e vamos dar um zoom aqui, ó. Dá uma olhada, ó. O José da Silva, o João de Souza e a Maria Fernandes, ó. O CPF, o RG, o salário, a data, não é small date time? Então, tá aqui. Aí você fala, professora, mas você cadastrou no formato brasileiro de data e ele está apresentando diferente? A apresentação dele é assim, é ano, mês, dia. Mas para inserir, você segue o padrão da linguagem. Então, se é português, segue o padrão brasileiro, se está em inglês, padrão americano de data. E ó o código do departamento aqui, ó, certo? Beleza, galera? Então, ó, e eu vou deixar um lembrete aqui para vocês, né? Ó, então, para inserir varchar ou small date time, use os valores sempre entre apóstrofo, certo? Para inserir, inserir valores numéricos. E aí, quais são os valores numéricos? O int, o float, o small money, certo? Os valores numéricos. Não use apóstrofo, beleza? Você não usa, tá? Para inserir, opa, faltou um tracinho aqui, ó. Para inserir datas, use o padrão da linguagem do servidor. Se for português, português, qual é o padrão? Dia, mês, ano. Se for em inglês, mês, dia, ano. Eu acredito que poucos devam ter a versão em inglês, mas se alguém tiver, esse cuidado é importante, tá certo? Na hora de inserir. Agora não tem outro jeito de aprender SQL, então agora nós vamos passar alguns exercícios para que vocês possam desenvolver os exercícios, tá bom? Nós vamos entregar para vocês, junto com esse vídeo, os slides que foram apresentados e esse script que foi criado aqui na nossa aula, tá bom? Vou parar de compartilhar a minha tela. É isso aí, pessoal. Então agora bora praticar SQL e até a próxima aula. Guarda os slides porque nós vamos continuar com ele nas próximas aulas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!